os pastores estão a trabalhar, por quanto nós também estamos a trabalhar. Sua graça me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível, quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Sei que não é, eu sou. O que dizem sobre mim não vai me frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível. Deus impossível. Deus impossível. Então, como é que é? Depois de um sábado bem passado, aí em Benguela, e aí em Moçambique, e no Berlim com a Sônia. É que vocês passaram bem, eu também. Meu pai trabalha até agora. Eu também estou a trabalhar. Eu tive uma visão hoje. Na verdade, é o que está a acontecer no mundo físico. Eu estava à procura do despojo e já despojei. Ou então, do despojo da vitória que eu já alcancei. É, homem do ombro. O que estava a te falar hoje, ontem, aliás, também foi mostrado. Quer dizer que é incrível. Eu já venci, estava em tempo já de receber a recompensa, o despojo. Mas eles esconderam o despojo embaixo da terra. Mas também o mesmo despojo estava ocultado. Quer dizer que tinha três possíveis lugares onde o despojo estava. Estava no leste, não, no, como é que é? No ocidente, no norte e no oriente. Então, três lugares possíveis onde estava o despojo. Parece totobola. E eu tinha que acertar onde é que estava. Eu estava aqui no sul. Três possíveis lugares. É incrível. Eu parei, pensei em ir para a esquerda, não, pensei em ir para frente, não, não, disse, não, eu vou para a direita. Eu avancei, acertei. Só que encontramos o despojo, estava debaixo da terra. Não somente estava debaixo da terra, mas estava tudo. Que você estava em aqueles lugares que cavam um buraco. Lá na minha terra, se enterra bananas assim. Bananas verdes. Então nós cavávamos lugar, buraco, metíamos folhas de bananeira e depois metíamos a terra por cima. A única coisa é só você lembrar e fazer um sinal ou marcar o lugar para não esquecer. Isso também por causa dos gatunos. Então depois tirava os rastros, porque tinha gatunos de banana. Tinha gatunos, quando descobrissem aqui enterraram lá a banana, ele removia e levava já maduras. Não demora, só fazia dois. No terceiro dia
por causa da temperatura aí embaixo. Quantas vezes nós enterramos bananas e já não reconhecemos mais o lugar? É procurar, procurar, procurar. Não é brincadeira, não. Ficava mesmo assim. Epa, mas calma, onde é que enterramos? Procurávamos nada. Então, chegamos até o lugar e apareceu alguém, mesmo alguém que me disse que eu tinha que escolher, tinha olha, nesses três lugares, possíveis lugares onde está o despojo. Agora, você que sabe. Só que eu acertei, e ele foi comigo e disse, o despojo está mesmo aqui. E ele fez assim na terra para confirmar. Quando lá embaixo tem algo, um vazio, tá vendo? Né? E a terra faz barulho. Assim como mais ou menos um cimento lá embaixo, ou na parede, fica oco. E ele estava a chamar, sei lá, seu carcereiro, ou como é, que já está maniatado. Como é que é? Estás aí? Olha, o homem veio buscar o esposo dele. Ele está aqui. Não, mas o homem não apareceu aí, apareceu distante. Estou aqui. Minhas visões também. Tipo, são serenatas, tipo histórias, tipo fábulas. Estou aqui. Apareceram primeiro três pessoas. Quer dizer, nos três lugares, tá vendo? Três possíveis lugares e três pessoas. E passaram. E os três vestidos de azul. Vocês estão a entender, né? Minhas visões são misteriosas. Né? Os três vestidos de azul passaram. Aí depois, o carcereiro, o dono, o que tinha autoridade sobre aquele lugar, que tinha que me entregar já que era meu, tinha chegado a hora. E ele disse: Não, estou aqui. Porque aqueles três passaram, não estava lá ele. Oh, ele não está. E ele apareceu. É incrível. Se abriu aquele buraco e carne que tinha lá. Mas eram pessoas. Pessoas com as cabeças cortadas e tinham-lhes amarrado as cabeças assim, hein? Naquele buraco, muito sangue. Estão entendendo? Quem entendeu o que significa isso? São almas, os prisioneiros. Você não pode imaginar. É sangue, mas era muito sangue, que até dava náuseas de ver aquele lugar. Mas eu me apoderei daquele lugar. Hã? Esse mundo espiritual que as pessoas estão a brincar com eles. Não, só brinca quem está na Terra. Quem está na Terra é que fica a fazer brincadeira. Uns até vêm aqui me afrontar e dizer que você é um falso profeta. Estão a brincar. Eles não viram o que é a realidade do mundo espiritual. Estão a brincar de Deus, de igreja, brincar de pastor, brincar de profeta, brincar com a bruxaria. Estão a pensar que feitiço é carrossel ou círculo. Hã? Um jardim da infância, jardim não sei quem, biológico para ir assistir lá os animais ferozes e tal, bem protegidos, tirar as fotografias, ficar ao lado de uma hiena, tirar uma foto. Terrível. Esses aqui não podem brincar, esses sabem. Esses que estão a sofrer aí. E esses todos vivem na Terra. Eles vivem aqui. Eles nem sabem aquilo aí. Os que sabem aqueles que foram com as suas almas. Esses sabem. Aqueles aí só são os espíritos que estão presos. Não sabem nada. E eu falei, até que enfim, hein? Já entenderam? Três possíveis lugares, três homens de azul. Isso aqui não era nem no Oriente, no Ocidente, nem no Norte, mas foi no Oriente, no Leste. Leste, não é leste da Terra, das posições em que eu me encontrava. Eu estava no Sul, Norte,
oeste, leste. Há três possíveis lugares. O mundo espiritual é muito caricato. Somente aqueles que podem compreender ele é que vão lidar com ele. Mas os ignorantes estão a se desgastar na terra. Não somente se desgastar, e se gastarem com as coisas fúteis. Senão, o fim dos humanos é uma tragédia quando não se tem a vida. Como cantava o brasileiro. Como viver a vida, se não tenho motivos melhor. Como faz sentido na noite, sim, se não há esperança no amanhecer. Viver só faz sentido se você está sempre, sempre comigo. Eu me sinto mais forte quando estou com você. Não há nada, 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 nada melhor que tua presença para mim. Eu preciso de você aqui. Eu preciso de você aqui comigo. Eu não posso ver além. Eu não posso ver além. Se você não está por perto, e sem a tua direção, tudo fica sem razão. Não dá, não dá, não dá como viver a vida, se não tenho motivos melhor. Como faz sentido na noite, sim, se não há esperança no amanhecer? Viver só faz sentido se você está sempre, sempre comigo. Eu me sinto mais forte quando estou com você. E não há nada, 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 nada melhor que tua presença pra mim. Eu preciso de você aqui. Preciso de você aqui comigo. Eu não posso ver além. Se você não estás por perto, e sem a tua direção, tudo fica sem razão. Não dá, não dá, não dá como viver a vida, se não tenho motivos melhor. Como faz sentido na noite, sim, se não há esperança no amanhecer. Sabe, antes de eu vir aqui ainda estava a orar e vi uma matéria aí, antes de começar a orar, em que na província, no Namibe, não é na Namíbia, não, no Namibe, o governo provincial começou a encerrar as igrejas não registradas, não legais, e mostraram lá as igrejas que fecharam. Reconheci lá só uma, a chamada comunidade cristã. Comunidade cristã
É a ex-igreja reformada. E o rapaz, viste não que tocou. E o rapaz que escreveu aquela matéria, um ex-obreiro pastor também, o defensor acérrimo da reforma. Depois que o Tavares sumiu, ele que ficou como o repórter da igreja. Então, e ele estava a lamentar que a igreja está legal, a mentir às pessoas, né? Fiquem calmos, porque o problema do encerramento da nossa igreja tem a ver com a igreja não se apresentar às autoridades lá no lugar, quando ela foi aberta. Eu falei, esse ainda continua a mentir os membros como eles mentiam antes. Uma mentira que até o demente vai achar que é mentira. O facto de não se apresentarem num sítio fecha a igreja, quando eles foram, Matuca, o ex-reformista, quando eles foram lá, perguntaram documento da igreja. Antes de encerrar, como é que é? Tá aqui, foram lá com a lista. Qual é o nome da igreja? Joana Macula. Falaram aqui Congo. Kumbueno Haikala. Em português significa vosso nome não está aqui. Então, eu estava a meditar e disse: maldito é o homem que confia no e que ponha nos homens e nos príncipes a sua esperança. Lembrei-me como hoje que eles batiam os pés, os homens da reforma. Nós estamos com o governo, a causa é justa. O governo angolano está atrás disso. Confiar, em vez de confiar em Deus, confiar em o governo. É isso que dá. É isso que dá. E eu falei comigo mesmo: nesse mundo não dá para ser fraco. Ser fraco? Não, não dá. É melhor não nascer do que nascer e ser um fraco. Para quê? Davi reconheceu isso. Melhor é que você morresse como um abortivo, como um aborto, do que viver e viver 100 anos e depois ir para o inferno e perder a alma. Era melhor que não tivesse nascido. É incrível. Mas eu inverto e digo, não dá para ser fraco. O mundo só respeita os fortes. Só ver essa guerra que o Trump estava a fazer, aos fortes ele minimizava. Vê quando ele atacou a forte China. China respondeu na mesma medida, mas os outros fracos só murmuravam, lamentavam. Ninguém conseguiu mais ou menos aplicar medidas contra a América. Olha, nós também, não sei o quê. Talvez só a Namíbia fez isso, que expulsou os americanos. Parece, né? E todos os países que fizeram isso vão sentir a mão pesada da América. Os países que desafiaram, aqueles que só desafiaram nas palavras como o Brasil, o Putin, como é que é? O Lula desafiou só com palavras, esse ele ignorou. Mas aqueles que pegaram a caneta e tomaram medidas, como o Namíbia expulsou não, disse que nenhum americano entra mais, não sei o quê, alguma coisa assim. É mesmo Namíbia, né? Sim, João. Esse Namíbia vai pagar uma fatura muito grande. Mas aqueles que se humilharam, o Trump já mudou a linguagem, já está, eles querem, yeah, vamos negociar, não tem problema não. Mas a China lhe enfrentou. A China fez como eu fiz. Eu vos falei que me apareceram três homens com muita autoridade. E era noite, noite clara, não noite escura, não. Homens cheios de autoridade. No meio estava lá o líder deles. Entendi que é o líder porque que falou também. E ele falou, tu! E eu respondi também, tu! Ou então a visão
que o Miguel estava a tremer nas bases. Miguel que te cool. Quando apareceu Satã, o leão do inferno, juntamente com um capanga dele ao lado. Primeiro subiram tipo, num carrossel aí. Só mais tarde que eu entendi que é montanha-russa. Eu pensava quando a montanha-russa era... Minhas visões são terríveis, Miguel. Eu pensava que a montanha-russa era mesmo uma montanha, que se chamava montanha-russa. Quando vocês me explicaram, não, é um brinquedo, é como mais ou menos um... Como é que se chama? Um carrossel, Disney, como é que é? Aqueles que nós aqui em Angola chamamos de quê? Círculo, né? Aqueles brinquedos. Eu pensava que lá na Rússia tem uma montanha bem grande e que foi famosa, ficou famosa com mais ou menos Alpes da França, Kilimanjaro. Eu pensava que era uma montanha. Então eu vi os dois, subiram num brinquedo. Eu pensei, não, estão a atacar, estão a dizer que vão que me distrair e não sei. Só depois mais entendi, não, é montanha russa. Estava a anunciar que a guerra seria com a Rússia. É muito bom. Vi os dois subir, mas antes de subirem na montanha russa, eles vieram numa multidão onde estava eu, só reconheci lá um discípulo só, o Miguel, que estava à minha esquerda. Então, e o Lúcifer, entendi que aquele não é o principal. O principal já não consegue mais nem fazer esses truques aí, de mostrar autoridade diante de mim, tem que fugir. Então, ele era um homem alto, grande, e tinha esse indivíduo ao lado. Aí depois, o Lúcifer estava falando uma multidão que só respeitava um, e ele estava aí no vosso meio. Só um no vosso meio que eu respeito. Então todos estavam preocupados quem é esse indivíduo que o grande dragão da vermelho respeitava. Todos espantados, aterrorizados, mas também queriam saber quem é esse indivíduo que ele respeitava. Aí depois, eu como estava no meio da multidão, e ele dizia, tu! Então todos faziam, eu? Ele dizia, tira a mão, pá, seu fraco. Falava mesmo assim, você, eu? Baixa a mão, seu fraco. Eu também eu sabia que era eu, mas não levantei a mão. Então todos ficaram olhando para mim, fizeram assim, e ele disse, sim, esse mesmo aqui. E todos olharam para mim assustados. O desconhecido que impõe respeito a Satã. E, e ele disse, eu vou castigar essa nação. Vou perturbar esse país. Avisou mesmo, eu vou esmagar isso. E ele se retira. Mas antes de se retirar, subiram na montanha russa. Só mais tarde que eu entendi que aquele brinquedo era uma montanha russa. Os dois brincaram lá. Nós lá no moto chamamos Pepo. Que, tipo, como é? Que levam naquela velocidade. E depois andaram. Mas quando eles se retiraram, eu rugi. Eu desafiei ele. Ele não me respondeu. Miguel aqui só ficou de pé porque estava molado. Até, mestre, estás mais a lhe provocar. Em outras palavras, ele já prometeu que vai perturbar a nação, está indo embora. Ainda estás a lhe provocar mais? Eu lhe provoquei. Ah, então estou na mesma senda da reforma. Tem que ser forte, pá. Eu gostaria. Eu bato o peito. Gostaria que fosse o que fica. Não é fechar lá o Ambo, Lubango, Benguela, uma das igrejas aqui, está lá. Não. Onde está o leão? Cabinda, não, aqui mesmo. E eu então dobrei o joelho e comecei a orar. Agora mesmo eu disse, pai, eu queria que fosse eu. Eles incitam mesmo para fechar a igreja. Mas eu entendi que não será possível. Só depois de 4 dias.
Se eu não errei na interpretação. E se eu errei, eu quero. Mas eu sei que a patática sempre é a mesma. Não ajuda o homem. Então será a última cartada. A última cartada. Então, eu lamentei da desgraça desses aí que confiaram. O presidente está conosco, o governo está conosco. E não sou quem. Gostei. Quer dizer que eles perseguiram, querem acabar com eles. Nem a existência deles não pode continuar, porque a missão que lhes deram de me matar fracassou. É incrível. Não dá para ser fraco. No demais, irmãos. Não está a falar aos ímpios, irmãos. Paulo falava aos irmãos. Fortaleçam-se no Senhor. Diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. E mais nada. E o resto tudo é conversa. O resto tudo é conversa fiada. É no ringue onde se resolve os problemas. É no terreno. Depois de 4 dias que Lázaro morreu, naquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução. Depois de 4 dias. Ele vai além da medicina, ele vai além da medicina. Quando ele estende as suas mãos, quando não se tem saída, quando não se tem a vida, ele ainda tem a solução. E foi ele quem apareceu depois de 4 dias que Lázaro morreu. Naquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução. Diga amém. Não pode ser fraco. Não dá. Nesse mundo. Tem que ser forte para ser respeitado. Ai do homem que confia no homem. Ai do homem que ponha no homem sua esperança. Ai do homem que confia nos príncipes desse mundo. Perdido está. Infelizmente. Os fracos sofrem. São devorados pelos fortes. Os fracos são escravos de homens fortes. Não é brincadeira, não. No fundo, eles estão a punir todas aquelas igrejas que eles usaram como instrumento contra o homem. O regime está a lhes punir. Pode acreditar? Todas aquelas igrejas que diretamente entraram para a guerra são esses que primeiro estão a começar com as não registadas e depois com as registadas. Até as registadas. As registadas vão arranjar um truque aí para lhes punir o crime, não sei o quê. Crimes, os crimes estão com eles. Os crimes estão com eles. Andam lá engavetados. Eles vão tirar esses crimes para começar a lhes incriminar e dizer: não, 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 essa igreja cometeu muitos crimes, tem que fechar ele. Controlem só. Já falei algo que não aconteceu. Vingança do Principado de Angola. Eu disse no ano passado que o MPLA lhe seria dada autoridade para se vingar de todos os incompetentes inimigos do homem, quer políticos, quer religiosos. Qual desse? Aquele congolês que deu o documento legal
Não vai escapar, pai. Que deu o que tem. Quais comuns é esse jogo? Deu a quem? Aqui tem. Daquele chamado, daquela reforma, como é? Plataforma, como é? Tu a ver onde participavam? Anmer. Oh, aquele foi usado. Não vai escapar porque foi usado. Por quê? Porque eles tinham lhe dado ordem para congregar todos lá, esperavam que eu também fosse lá. Dizem, nós vamos apertar aqui e tem uma porta aberta, que você recebe todos. E depois, se ele entrar, fechamos o cerco. Por isso, foram pessoas que foram me convidar para que entrasse. Isso foi antes, João Lourenço. Você não viu que as plataformas, a primeira coisa que João Lourenço fez era acabar com as plataformas? Foi isso, porque as plataformas foram as primeiras que foram abertas. Quando o José Eduardo estava ameaçado perseguir, abriram as plataformas. O propósito das plataformas é que eu fosse lá também, onde o agente do SINS, Antônio Joambo, era o líder. Tinha vários, mas ele tinha uma plataforma e tinha também um outro agente do SINS, o apóstolo não sei quem, Elias, que é intuição da secreta. Não estava a esperar que o homem entrasse numa dessas plataformas para me controlar. Ah, ICCA, ok. Mas como eu não entrei, a primeira coisa que fez João Lourenço é banir tudo. Eles já tinham um certificado de autorização das plataformas, assinado pelo Presidente da República. Eles se vangloriavam. Quem não entrar está mal. Reconhecido pelo Presidente da República. Mas quando João Lourenço entrou, viu que eu não tinha entrado, é um novo paradigma, outra guerra, baniu as plataformas. Agora já não é só as plataformas, começou a banir as igrejas que entraram na guerra, que foram usadas diretamente. Isso que aconteceu com esse menino aí, aventureiro aí, não sei se é o nome dele. Com aquelas palhaçadas dele, estava na guerra. Mas eu quero, oh, eu mesmo quero, pá. Subiu uma senhora aí, não vou falar a identidade dele, já esteve comigo no monte também. Ouvi que ele falou isso em alguém, um dos pastores. Disse, só o investimento que se fez contra essa igreja, ele é do SIC. É um grande investimento. Disse que documentos, ele chamou de carta, as cartas que chegam lá no gabinete deles, né? Só tratar dessa igreja. E o rapaz também respondeu, termina só em carta, né? Eu creio que sorriu. Eu já falei aqui que é muita papelada. É, ultimamente até as secretárias já andam chateadas. Só que não pode mostrar, senão vão lhe matar, né? Toda hora, não lhe atacam só, toda hora, só carta, carta. Toda hora. Estou te falar, os gabinetes, mas, pô, entram em ação, vamos sair do quê? Da teoria para a prática. Passa ano, entra ano, toda hora é carta, é carta, é carta, é carta. Oh, até quando então essas cartas? Eu quero, eu gosto. Eu sempre esperei esse dia. Sempre desejei aquele dia, aleluia, que os meus inimigos serão incitados para levantarem a espada contra mim. Sei que a espada não tem poder sobre mim. Então, eu vou zombar da espada. Vou falar, ô espada, eu te venci, pá. Espada, que é a morte. Eu venci a morte. Hum? Venci a morte e venci o inferno. Morte, 3. Inferno, 6. Como é que é? Você vai levantar mais a espada.
contra quem venceu a morte. Hum? Pararara. Seu filho amado para nos salvar. Amém? Então, e esses ataques todos, apesar que é vingança para os incompetentes, não sei quem, mas é um recado, recado até não, é ataque de medo, não contra mim, é contra vocês. Muitos, quando ouvirem essa notícia, olha, fecharam, estão a fechar as igrejas, não registradas, não sei o quê, vão ficar com medo, vão ficar a fechar a igreja, não, pastor, não, epa, não sei, não, esquece isso. Deixa a água viva fluir. Deixa a água viva. Como é que é? Deixa o Espírito Santo te guiar. Deixa o Espírito Santo guiar a sua obra. Esse ano é o ano dos passadores do fundo vermelho. Hoje morreu mais um brigadeiro. Coitado deles. É o ano que foram envergonhados. Eles pertencem a uma plataforma da igreja, só foram traídos. Na altura, eu aconselhei os homens da reforma, como jurista, a não confiarem muito no governo. João Bartolomeu me respondeu: está tudo garantido, obreiros. Os homens vão ser arrancados do condomínio. Hã? Antes do quem? Esse do João Bartolomeu, ele já fugiu lá. Esse é antes dele fugir, né? Está tudo garantido. Você tinha lhes aconselhado. Alguém disse: eu lhes aconselhei. Era obreiro da Yurda. Disse: não, está tudo garantido. Afinal, entrar numa plataforma. Ah, então aquela plataforma toda que foi banida. Onde eles também estão. Entendi. Você me fizesse esclarecer agora. Ouviu? Não, eles assim, sabe o que o diabo que ele faz? É isso que eles tentaram me fazer. Ele te abre a porta falsa para você entrar. Assim eles foram aconselhados a fazer isso. O dia que eles pegaram o David Mendes, ele colocaram como advogado, já era. Porque o advogado, o David Mendes é o advogado do sistema que para atrair as pessoas. Você confia nele, depois te trai. É incrível. O próprio sistema que ele põe lá, você fica lá como advogado desses aqui. E como ele é um homem famoso, de peso, quem é que não quer ser advogado? Como é que é advogar? Tem um termo assim, advocacia ou advogaciado, por o David Mendes, na altura, né? Quem não queria? Hã? Mas não, eles lhe enviam lá, quando você tem problemas com ele, eles se colocam lá, advogar, ok? Constituinte dele. Sim, eles lhe põem lá. Tipo, está defendendo, mas está a lhes fatigar. Você não viu como ele fatigou os tais miúdos que eles arranjaram? Que não digo até fatigou, né? Caldice, esse miúdo aí das 60 toneladas. Como é você, um advogado, ainda está mais a fatigar os teus defendidos? Nesse momento, David Mendes está suspenso pela ordem dos advogados. Não, ele também já está a ser perseguido. Porque ele também chegou a hora de ser perseguido. Não lhe dei catrapumba, não, não esqueceram. Eu, quando te falo uma coisa, já era. Primeiro lhe dei uma surra e depois veio a desgraça dele. Quase que lhe matei. Mas é uma porrada no espírito, né? Eu queria lhe bondar, mas foi defendido. E eu tinha dito naquele dia: depois vocês verão o que vai seguir. É a desgraça
é a queda. Então, esse é o sistema que já também tá ali perseguir. Primeiro já lhe expulsaram aí da TV Zimbo. Agora, em outras palavras, já ficaste muito rico. Chegou a hora. Já era. Você está a defender alguém, está ainda a acusar os teus defendidos. Não é possível. É? Aí toda Angola, até nós que não entendemos as coisas do direito, achamos que aquilo era muito estranho. Pá. Outros mentem, enganam, fingem, né? Eles, assim, o David Mendes, é que eles aconselhou, entram. O agente do CINS é que eles aconselham. Procuram uma igreja, como o Estado angolano não legaliza quase nenhuma igreja. Então se filia a uma igreja já legal, a uma plataforma legal. É lá, eles te mandam, vai aí. É lá onde vão te matar. Já prepararam lá alguém, olha, tá vir aí. Tipo naquela altura, na Yurdi, tá vendo na Yurdi? Eles queriam te matar, o pastor, né? Queriam te tirar da obra. Aqueles pastores que criavam barulho, que arrastavam multidões. Isso incomodava a liderança, que isso é um perigo. Então não te tiravam já naquele momento, porque senão vai escandalizar aquele povo todo que te seguia. Então eles te transferiam. Mas onde você está aí? Já avisam aquele provincial a dizer: controla ele, ele está fora. Lhe deixa pelo menos só mais 5 ou 6 meses, ou 3. Não lhe fala nada. Depois de terminar esse tempo, lhe expulsa, diz que, olha, já não estás mais na obra. Foste desligado. Mas fiz o quê? Vai para Luanda, vão te informar. Só que eles, como tinham. É mesmo assim, né? Olha o homem que foi lá, pastor, disse que é assim. Ó. Só que eles, como muitos deles eram amigos, ele entregava mesmo um amigo dele para lhe punir. Estes brasileiros também humilharam os angolanos. O papai, eles sabiam, não? Ele é amigo dele. Vamos mandar um lá no amigo dele. E antes de vir, olha, teu amigo está a vir aí. Depois de um tempinho, você lhe diz que já não está na obra. Não é para vir em Luanda. Diz a ele que está desligado. Se ele quiser, ele pode se queixar. Então, um lhe mandaram em Benguela e a camba dele. E pá, o camba sofrer, a sofrer. Esse chama-se Manuel de Jesus. E o camba dele é o quem? Paim, o André. Eles são do meu tempo. Então, só que o André era camba dele. Gemeu, 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 Não, 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 não vou esperar mais. Lhe chamei para o camba. Vocês estão a te enganar. Essa transferência já tiraram da obra. Me avisaram que é para te falar mais tarde, mas é para sabe que amizade, fala muito alto. E já estás fora da obra. Ouviu? É assim. Então é isso que eles fazem também. Te mentem, olha, faz isso e vais encontrar proteção aí. Afinal é mentira. Ela é terrível. Mama, mama. É? Não é brincadeira. Isso vai ficar na história, né? A história vai se encarregar em contar os fatos. Diga-me. Eu até apelei. Então, irmão, lhes ajudaste, lhes avisaste. Eles falaste, não confiam nele. E eles disseram que está tudo segurado. O governo está conosco. Eu até apelei, pá. Ah, eu lhes avisei. Tá ligado? Então, mandem-me aí as vossas mensagens, as vossas histórias. Hoje é só dia de conversarmos e tal. Um dia de repouso. E a live também termina mais cedo. Repouso entre parênteses, porque
precisamos ainda ir buscar a face de Deus. Nós não temos repouso, não. Como dizia Davi, não darei repouso aos meus olhos, nem descanso à minha alma, nem às minhas pálpebras. Sim. Como é que foi o vosso dia? As grandes experiências, principalmente das coisas que nós estamos a falar aqui, da traição. O regime do MPLA são PhD em mentiras. Só que perdem rede diante de Elias, que já está na sua terra, e que também manda em todas as nações. É, minha terra são todas as nações. Eu avisei, eu não apelei. Eu falei, e não é Samacuva não, teu inimigo, ok? Não é oposição. Sou eu, é. Mas aquilo também, não. Só o sobrenatural é capaz de fazer isso. Nem eu mesmo, na altura, né? Agora sim. Acreditei que fui eu que falei aquilo. Um desconhecido. Olha, presta bem atenção. Teu inimigo não é Samacuva, não é oposição. Eu é que vou vos tirar do poder. Eu! Se até Makuta Nkondo me respondeu, eu descobri que, entendi que ele falava de mim. Tem pastores, ficam a falar à toa. Como o gajo é bruxo, defendeu os seus companheiros feiticeiros. Eu falei, ó, esse não anda a lutar a falar mal do quem, do regime. Aí disse algo, me disse, não, eles são companheiros. Esse áudio foi manhatado, capturado. Irmão Simão, não sei se está mesmo aí. Dizem que anda aí, mas eu duvido. Esse disco, esse cassete já desapareceu. Mas me garante sempre que está lá. Quando eu peço, traz-me aqui o disco, senti que ainda o tempo não chegou. Nem eu mesmo também insisto. Falo, me traz o disco, depois esqueço. Só me lembro aqui. Disco não, cassete. Mas vocês vão ouvir. Eu até apelei. Então, o que eu falei era verdade. É verdade por quê? Porque não são. Sistema não combate contra o sistema. O sistema fala a mesma linguagem. Tirar alguém do sistema não é tirar o sistema. Como é que é? O Ventura já está a fazer campanha ou está mesmo fora do game, do cenário? Ele não estava a fazer simulação aqui. Até mais que é. Cuidado, esses políticos são capazes de tudo. Ah, estávamos doentes? Então não é simulação. É, só que aí é difícil. Aqui é onde faz simulação, médicos são comprados aí, tá mal. Se simular, os médicos vão lhe apanhar. Amém.